Rádio na Veia. A mais completa biografia do rádio leopoldinense. Agora, no programa Rádio na Veia. Participação de diversos profissionais do meio E de várias gerações. Rádio na Veia. Rádio na Veia. É agora. É aqui na Rádio Equipe. Alô pessoal, estamos aqui iniciando mais um programa da Rádio na Veia, da nossa www.radioequipeleopoldina.com. E hoje nós estamos trazendo aqui uma pessoa que não é nova na rádio, é uma pessoa experiente e vai trazer muita história de rádio pra gente. É o nosso querido amigo Emanuel Azevedo. Está compondo a mesa conosco aqui o nosso jornalista e que trabalha conosco aqui também na produção dos vídeos da rádio, né? O Rodrigo Rodrigues da Focus Vídeo. E meu amigo Cristiano fazendo mais um programa Rádio na Veia. Manuel, para a gente iniciar, fala para a gente quem é o Emanuel Azevedo. Muito bem, eu sou o Emanuel Azevedo, eu quero abraçar a todos que estão participando, assistindo, ouvindo este programa, que é uma belíssima iniciativa do Colégio Equipe de Leopoldina, realmente um trabalho digno de aplausos, porque vem a resgatar a história do rádio. Não é? Eu sou de Leopoldina, nascido aqui, com muito orgulho. Meu nome é Emanuel Araújo de Azevedo Antunes, ou Emanuel Azevedo, como esse nome que, graças a Deus, se notabilizou através do rádio. E iniciei minha carreira em 1989, no rádio oficial. Mas, na verdade, a minha carreira no rádio começou na infância. Eu ainda criança, eu botava biscoitos no caminhãozinho de madeira que eu ganhei na minha infância e saindo dentro de casa anunciando: compre biscoito, compre biscoito, compre biscoito. E eu cresci um pouco e depois eu comecei a pegar as fitas das músicas da minha mãe e colocava num gravador, aqueles gravadores pretos, maiores, e ali eu descobri como é que gravava. E eu apertava o play rec, pegava o jornal da época, que era a Gazeta de Leopoldina, meu pai era assinante, e lia as notícias no gravador, gravando, e apagando as fitas de músicas antigas da minha mãe. E tua mãe adorava isso, né? Muito, né? Muito, né? Tanto é que guarda até algumas fitas até hoje. Para lembrar que perdeu algumas músicas. E eu, menino, gravava com a minha voz o noticiário dos jornais da época, imitava o Jaime Guarani. O Jaime Guarani era um locutor que antigamente tinha um chamado Arauto aqui em Leopoldina, que era um carro que saía com um carro de som. Anunciando os velórios das mortes e tudo. Nota de falecimento do senhor fulano de tal. Intenção da alma de fulano. Missa de sétimo dia e tal. Você já ouvia a rádio nessa época? Muito. Eu vou contar a história aqui, né? E eu ouvia, gravava aquilo que o Jaime Guarani falava e repetia exatamente, inclusive, quem morreu. Guardava o nome todo e ia repetindo aquilo, gravava nas fitas. Né? E como que foi, Emanuel, esse pulo da infância, da brincadeira de rádio para o rádio mesmo, você como locutor? Qual foi o teu primeiro trabalho como locutor, Emanuel? Na verdade, eu sempre fui um apaixonado pelo rádio. Eu sempre ouvi rádio. Né? Eu mesmo criança, eu sempre gostava de ouvir rádio em onda média, o AM, porque não tinha o FM na época ainda. E ouvia muito as rádios de onda que eram transmitidas em ondas curtas, de 25, 31 e 49 metros. E eu ficava ouvindo
os grandes nomes do rádio. E ali, criança ainda, eu sonhava. Eu sonhava com rádio. Né? E ali eu comecei a prestar atenção nos programas, a observar como os comunicadores da época conversavam com os ouvintes, as vinhetas, a colocação de vinhetas, a programação como um todo de rádio. Quem te inspirava no rádio nessa época? Nessa época, é porque eu sempre gostei muito de futebol. E nessa época de infância, quem me inspirou muito foi um narrador esportivo, que não está no meio de nós mais, chamado Valdir Amaral. O Valdir Amaral, para mim, foi uma referência no rádio. Atacando o Flamengo pela ponta direita, entregou agora na direção de Tita. Valdir Amaral, quem não se lembra do Valdir Amaral? Né? Depois veio o Jorge Cury, né? E os repórteres da época, o Zé Carlos Araújo era repórter na época, o Apolinho Washington Rodrigues era também repórter, e tem 3 repórteres que verdadeiramente me influenciaram muito na minha carreira de rádio. São eles o Denis Menezes, eu tive o prazer de conhecê-lo há algum tempo. Ele está morando no Rio de Fora? O Denis Menezes mora no Rio de Janeiro. Denis Menezes? Hoje tem um blog do Denis Menezes, está afastado do rádio. Sim. Eu conversei com ele há pouco tempo, né, que foi um ícone, né? Várias Copas do Mundo, é um repórter realmente extraordinário. O Kleber Leite, na época, esse mesmo que foi presidente do Flamengo, e um repórter que eu achava que ele era, para mim, um dos mais completos, chamado Elcio Venâncio. Todos da Rádio Globo do Rio de Janeiro. A Rádio Globo do Rio de Janeiro, ela foi realmente uma escola para muita gente, inclusive para mim. Porque naquela época não tinha tanta interferência que o rádio AM sofre. E os rádios eram melhores. Então nós pegávamos, que sintonizávamos a Rádio Globo Leopoldina, com som local praticamente. Hoje não é possível mais isso. Mas hoje tem os aplicativos, tem a internet. E eu ouvi esses caras assim e ficava sonhando um dia em fazer rádio. E me conta, como que esse sonho se tornou realidade? Bom, qual foi o primeiro? Aí o que aconteceu? Em 1989, eu, sonhando com o rádio, eu tive um contato com um rapaz que fez engenharia elétrica, engenharia eletrônica, e ele disse para mim o seguinte: Manuel, aqui na época não tinha rádio FM Leopoldina, o rádio FM estava naquela época ainda em fase... Engatinhando. Exatamente, né? Porque o que mandava na época era o rádio AM. E as grandes emissoras, todas elas transmitiam ondas curtas. E o William chegou, o William Esteves, ele deve, se estiver ouvindo aí, um abraço para você, William. Você sabe o quanto eu tenho carinho e consideração por você, porque foi um camarada assim que... E aí o William falou comigo: olha, montei um transmissorzinho do FM, rapaz, o negócio funciona. E ele tinha o apelido de Professor Pardal, porque ele criava muita coisa mesmo, era uma coisa, é um talento realmente. Hoje está morando em Vila Velha, no Espírito Santo. E aí montou a rádio, e nós tínhamos um grupo de amigos da época da Escola Estadual Professor Botelho Reis, e eu fui comentando com um está aqui na minha frente, que é o Cristiano Fófano, o Jairo Colli Júnior, que é o proprietário da loja Eletrodom, o Leonardo Cunha, e tem mais um, quem que é o outro? Não, os 4 mesmo. Não, era só a gente mesmo. O Leonardo fazia um programa de rock na rádio, eu fazia um programa musical, o Cristiano fazia um programa também, e o Jairo fazia outro programa. Nós tínhamos aí 17 anos, 15, 16 anos, não tinha 17 ainda não. E ali nós fazíamos o rádio, e essa rádio era na minha casa. Então era pirata. Pirata. Era uma pirata. Pode falar que prescreveu. Já Prescreveu o crime. Estamos aqui com o advogado Emanuel Azevedo. O crime prescreveu. Ô, Manuel, você sabe que você me recordou que na época
É um projeto até elaborado pela professora Inezinha. É da época do Lavoisier. Projeto Lavoisier. Né? Foi daquela época. E era uma conscientização para as pessoas começarem a fazer a separação do lixo. Exatamente. E a rádio fazia esse papel ali na comunidade. É. Né? Nós tínhamos um rádio de audiência aí de 3 a 5 quilômetros. Né? Era bem tranquilo. A rádio era sintonizada no bairro Bela Vista com o seu local. Olha só. É. E ali a minha mãe ia quase à loucura com aquilo, que a meninada entrava para dentro de casa. E a gente improvisava as coisas ali. E a rádio ali na região da Praça da Bandeira, naquela rádio, a rádio era ouvida. Nos comércios. Nos comércios, nas casas. É. Até hoje algumas pessoas falam, eu lembro de você do tempo da rádio pirata ainda. Como é que chamava a rádio, irmão? Rádio Alternativa FM. Alternativa. A rádio alternativa Se era pirata, era alternativa. era uma alternativa, né? Foi quanto tempo? Foi até que ano? Isso foi. Aí o seguinte, isso foi 89. Aham. Em 1989, nós. E coincidentemente, isso surgiu junto com a rádio pirata mesmo do RPM, não era? Mas Foi, é daquela época. Daquela época, É né? daquela época. A gente tocava o RPM no na rádio. Pois é. Né? E o que aconteceu? Aí, e a gente fazia aquilo na base da brincadeira, mas levando de certa maneira até sério. Porque o negócio ganhou dimensão. Uhum. Né? E eu, além de fazer a programação nossa, eu botava eu tinha um rádio muito bom, de onda curta, e eu, às vezes, eu retransmitia as grandes rádios da época na nossa rádiozinha. Retransmitia muito o programa do Montenário na época. A gente fazia um negócio assim que acabou dando certo. E os taxistas ali na Praça da Bandeira ouviam muito a rádio. E num belo dia, aí vamos chegar onde chegou na rádio oficial, chegar numa rádio oficial. Mas na verdade o início de tudo foi a rádio pirata. Você aprendeu bastante, né? Foi a rádio pirata, tudo, né? que ali começou a realização do sonho, enfim. E ali eu tinha um taxista na Praça da Bandeira, e graças a Deus está no meio de nós, uma pessoa que eu tenho um grande carinho, e sempre quando eu encontro, eu lhe dou um abraço e um beijo na careca dele, que é o nosso querido José Mangabeira da Silva, o Mangabeira. E teve um dia que o Mangabeira virou para mim, rapaz, você está fazendo rádio aí e tudo, vou pedir o Arnaldo, que é o Arnaldo Espíndola, para te dar uma oportunidade lá na Rádio Jornal. Você quer? Com muito medo eu falei, quero. Com muito medo. E aí eu fui contactado pelo Arnaldo. E naquela época, quem era o diretor da rádio era o Zé Américo. E o Arnaldo falou comigo, olha, a gente vai ter aqui uma cobertura de Jime, jogos no interior de Minas Gerais, e a rádio vai precisar de um repórter para fazer a cobertura dos jogos no Colégio Imaculada Conceição. Você topa? Eu falei, topo. E eu fui com a cara e com a coragem. Você tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. 17. Isso foi em 1989. E eu comecei a fazer a cobertura e tudo, e ali foi o coberto de tudo. Eu me lembro que eu fiz várias entradas no programa do Luiz Carlos Montenário no Domingo Alegre, e teve uma coisa que marcou, porque uma palavra, ela nunca é esquecida quando ela é incentivo. E o Montenário falou comigo, eu me lembro com lucidez as palavras dele. Ele disse o seguinte, olha, quem é que é esse menino, hein? Eu era então um ilustre desconhecido. Quem é que é esse menino, hein? Esse menino tem talento, hein? Esse menino é bom. O Montenário é um veterano de rádio. E eu fiquei todo bobo na época com aquilo, né? E acabou sendo um grande incentivo. Passou a cobertura e aquilo foi um teste, na verdade. Porque depois eu passei a integrar a equipe de esportes no 560. Aí eu passei a integrar como repórter esportivo, Jário Fernandes na narração, Arnaldo Espíndola, eu, O Biraci o Biraci Bartoli. E ali eu comecei
a transmitir as partidas do Ribeiro Junqueira, a rádio fazia a cobertura. E em 1989, o Ribeiro Junqueira disputava o Campeonato Mineiro da 3ª Divisão de Profissionais. Quem fazia o programa esportivo já era o Jorge Antônio, à noite? O Jorge fazia na marca do pênalti. Na marca do pênalti. É, né? exatamente. E hoje está sendo reeditado. Exatamente. Mas horário na de marca dia, do pênalti, eu era ouvinte do programa, mas Sim, não eu tinha também. começado no rádio. Eu ouvia todas as noites o programa na marca do pênalti. Era à noite. Era à exatamente. noite. Antes do horário do Brasil, não é? Não, era depois das Ou 8 horas. depois do das horário 8, do Brasil. É. E como nós sempre fomos amantes do Esporte Clube Ribeiro Junqueira, a gente gostava de ouvir as notícias, saber como é que foi o treinamento e tudo. E era um programa realmente espetacular. Era notícias do dia Do mesmo, dia né? mesmo. Era um magazine. Bom programa de rádio. Era Eu sempre muito falo, bom. um bom programa de rádio. Né? E ali eu comecei a fazer as coberturas das partidas de futebol. Trabalhei ali como repórter, conheci as principais cidades de Minas Gerais através do rádio. E dali eu fiquei na Rádio Jornal em 89. E em junho de 89, aliás, a Rádio Cidade está completando agora em junho 30 anos. 30 anos de existência. E eu recebi um convite para ir para a Rádio Cidade. Para FM. Para FM. Um novo desafio. A rádio, um novo desafio. Porque a rádio estava montando a equipe de esportes. E a equipe lá era o Júlio César, eu, o Biraci Bartoli, então o Bira também foi, porque em 91, depois o Bira veio depois, porque o Bira veio também para fazer a TV Cidade na época. Que foi inaugurada na época, em 1991, a TV Fez a entrevista Cidade. histórica com o Tele Santana. Tele Santana. E aí eu fiquei na Rádio Cidade 90, 91, 93. Nessa época, você já fazia as grandes transmissões do Campeonato Carioca, do Também. Campeonato Brasileiro. Também. A Em loco, equipe né? nossa, Em a loco. equipe, exatamente, a equipe nossa que ia para o Maracanã, era eu, Júlio César, o Gama Filho. O Gama. O Gama Filho era repórter também, era eu, o Gama, fazendo reportagem, o Júlio narrando e o Emílio Franzoni, que é também um remanescente da antiga Rádio Sociedade Leopoldina. Porque a Rádio Jornal, isso foi uma razão social posterior, mas o nome primitivo da rádio AM de Leopoldina era Rádio Sociedade Leopoldina, e depois mudou para Rádio Leopoldina. Foi para a Rádio Leopoldina. E eu fiquei na rádio até 93. Em 93 eu fui para a Rádio Cataguases, também com o Júlio César. Cataguases AM, né? Cataguases AM. E fizemos um trabalho lá realmente espetacular. Oi, Manuel, voltando um pouquinho antes de você falar da Rádio Cataguases, como é que foi? Você sentiu muito a mudança da rádio AM para a FM? Não. Porque você trabalhava com esporte, ambas você estava na mesma função. Qual foi a diferença da AM para a FM, na tua opinião, para o teu trabalho? Olha, quando nós começamos a fazer futebol no FM, era um grande tabu. Porque só a AM que Porque fazia. só a AM que fazia, tradicionalmente fazendo, e o FM... Era mais musicais, né? Mais musicais, e não tinha esse contexto de popularização que tinha o AM. Não tinha. E aí o que aconteceu? Nós começamos a fazer, foi uma quebra de paradigma, porque até então a AM só que fazia isso. E nós começamos a fazer isso, depois as rádios do Rio começaram a fazer, a Rádio São Paulo começou a fazer. Não é que nós somos pioneiros, não. Mas foi um ato de coragem para a época botar um futebol. Era a cada etapa, né? Sem dúvida. Né? Porque era a única plataforma de música alternativa que o ouvinte tinha, né? E em 93 eu fui para a Rádio Cataguases. Fiquei o ano 93 todo na Rádio Cataguases. Em 94 eu voltei para o rádio Leopoldina. Sempre na Rádio Cidade. E ali... Você chegou a cobrir a primeira divisão do Campeonato Sim, Mineiro? cobri. 94, né? Cobri. Você foi diretor da Rádio Cidade Sim, também, né, Manuel? Sim. Como é que foi esse... Eu cheguei à direção da rádio no ano de 2007. 2007. E eu estava até afastado do rádio da época,
em razão das minhas atividades profissionais como advogado. E, num belo dia, eu fui procurado pelo Sérgio Naia, na época, que era o dono da emissora. E o Sérgio, eu gostava de chamá-lo de Dr. Sérgio. O Sérgio virou para mim e falou assim: Emanuel, eu vim aqui para te convidar para você assumir a rádio. E de supetão, na moda dele que ele falava assim mesmo. E virou para mim e falou: se você não assumir a rádio, eu vou fechar a rádio. Eu vou fechar a rádio, que é o jeito dele. Estava vivendo muitos problemas com aquela situação toda no Rio de Janeiro. E eu entendi aquilo como uma convocação. E também um gesto de gratidão. Porque as pessoas que te ajudam no passado, você não pode desmerecê-las lá na frente. E eu assumi a rádio. Até então, só existia o profissional de rádio, Manuel Azevedo. Aí surge o gestor. O gestor de rádio. E foi um período de muito aprendizado. Foi um período de muita coisa boa que eu consegui fazer para a rádio. Porque o Dr. Sérgio estava determinado a fechar a rádio. Determinado. E eu achava aquilo, até pelos problemas que ele estava passando, eu achei, gente, Leopoldina não pode perder a única FM que tem. Manuel, a gente vai pedir só um tempinho para a gente tomar uma água, tomar um cafezinho e a gente volta daqui a pouquinho. Rádio na Veia! Aqui seu sonho se torna realidade. Sua festa aqui. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Faz de Conta. Você sonha, nós realizamos. Rua 27 de Abril, 177. Contato Zap 999386545. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Faz de Conta. Decorações com balões e balões com gás hélio é na Festa e Companhia. Aluguéis de móveis provençais, artigos para festas em geral, aluguéis de mesas, cadeiras, toalhas, parcelamos sua festa. Festa e Companhia, Rua Presidente Carlos Luz 423, fone 3441-6365. Aluguéis de cortina de LED é na Festa e Companhia. Tambores, móveis rústicos, Festa e Companhia. Faça sua festa com mais alegria. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Ah, ele disse que gostava de mim. Em inglês. Ah, e aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? Hã? I'm speaking. Uhul. I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Rádio na Veia! Rádio na Veia! Vamos retornando com o nosso programa Rádio na Veia pelo www.radioequipeleopoldina.com. E hoje, com uma figura muito importante do rádio Leopoldina, uma figura ilustre, o nosso querido Emanuel Azevedo. Manuel, você já passou por vários estilos de programa. Sim. Você já passou por musical, por variedades, por esportes, igual você está falando aí. Como que você se define? Você tem um estilo próprio? O estilo, ele... eu sempre falo o seguinte, eu não sou locutor de rádio. Eu sou comunicador de rádio. Existe uma grande diferença entre o comunicador e o locutor. Eu já fui repórter, já fui apresentador de programa, já fui âncora de grande jornal, que era o Grande Jornal Falado. E eu fui narrador esportivo. Eu já passei em tudo no rádio. Passei em gestão, direção. E fiz programa em todos os horários da rádio. Em todas elas.
Eu sou um comunicador alegre. Quem me acompanha no rádio sabe que eu sou um sujeito extrovertido, comunicador, brinco com o ouvinte. Por exemplo, o programa que eu faço hoje, que é o Programa da Alegria, que é a maior audiência do rádio da Zona da Mata, no horário de 11 às 2 da tarde, e é a maior audiência da história do rádio. Isso eu estou dizendo isso com 30 anos de rádio. Não é para me vangloriar, não. Mas dá toda a honra a Deus, porque aonde que eu vou sempre tem uma pessoa que fala, olha, te ouço todos os domingos. E isso não tem preço. Eu sou um comunicador alegre. Eu sou um comunicador que procura levar o amor de Deus às pessoas, levar o carinho às pessoas. Eu busco levar uma palavra amiga, uma palavra que pode realmente transformar aquela pessoa naquele momento que ela está vivendo. E eu tenho muitas histórias para contar a respeito disso. Eu sou um comunicador que amo rádio, que eu sou um apaixonado pelo rádio. As pessoas até brincam comigo, falam, me escuta aqui, mas você tem uma vida, essa vida como advogado, né? E nesse período aí de rádio estertício eu acabei fazendo direito, por uma influência do meu pai. Meu pai, o sonho do meu pai era fazer direito, ser advogado, e ele não conseguiu, e ele botava aqui na minha cabeça, eu estava decidido a fazer jornalismo, ir para o Rio de Janeiro e tudo. Eu poderia, talvez, hoje estar numa emissora grande, não é? E eu acabei fazendo direito, voltei para Leopoldina, estou aí feliz. Estou na rádio que eu amo, devo dizer isso aqui, que vive uma fase maravilhosa. Eu fico feliz porque, num determinado período dela, eu consegui mantê-la no ar, e depois o Narley veio, entrou, e eu tenho o maior orgulho de dizer hoje, que a rádio que eu ajudei durante um bom período, inclusive, de resgatar ela, hoje é a maior potência radiofônica da Zona da Mata. Emanuel, sem dúvida. Qual que você acha que é o maior desafio hoje das rádios, tanto AM quanto FM, com o advento da internet, a internet pegando todo mundo aí? Qual o desafio da rádio? O rádio nunca vai deixar de ser o rádio. Nunca vai deixar. Nunca. Agora, existe o desafio do rádio digital, que já está aí, ó, batendo a nossa porta. Hoje, o desafio maior do rádio é fazer com que os ouvintes ouçam a programação local. Local. Porque com esse aparelhinho que está aqui, ó, esse aqui, ó, se ouve o que você quiser. Com os aplicativos, enfim. E no momento que você quiser também. No momento que você quiser, você vai ouvir o que você quer, no momento que você quer, a rádio que você quer e tudo. As rádios todas estão no aplicativo, tem o aplicativo Radiosnet, por exemplo. Nós temos o aplicativo do colégio aqui. Os alunos acompanham. Então, o que acontece? O grande desafio do rádio é fazer rádio voltada para a comunidade local. As rádios que não fizerem programação com os transmissores localizados numa cidade para o local, falar dos problemas da comunidade, se envolver com os problemas da comunidade, buscar, assim, falar ao vivo. Aconteceu, por exemplo, um acidente na BR, que nós estamos suscetíveis. A rádio tem que falar ao vivo do local em instantes. É isso que vai prender o ouvinte a ouvir a rádio. Porque música por música, programação, ela vai ouvir o que ela quer ouvir. Agora, que vai fazer o diferencial de tudo para a rádio ter audiência, e tendo audiência, a captação de publicidade, que é a receita da rádio, para ela se manter, vai ser programação local. Eu não tenho a menor dúvida disso. Bom, isso faz parte da nossa próxima pergunta aqui. Como já foi citado, o grande jornal falado, na minha opinião, foi o maior fenômeno do programa de noticiários da cidade de Leopoldina. Tá? Capitaneado, né, por você, pelo
Meu amigo Luiz Otávio Meneghitti, André Arraiol. André Arraiol, que foi um talento, né? Que infelizmente eu tive o privilégio de lançar lá. Que é privilégio, porque a André realmente é um grande talento. E esse programa ele era aguardado nas manhãs, né, durante a semana. E sempre com notícias consistentes, notícias de interesse da população leopoldinense. Local, E com imparcialidade, que os três faziam questão de deixar isso muito claro. E todo mundo tinha abertura, e todo mundo não falava. Havia censura. Todo mundo falava. E eu quero te perguntar o seguinte, qual que foi o noticiário inesquecível durante o Grande Jornal? Do Grande Jornal Falado. Ixi, tem muita notícia. Tem muita notícia. E eu sou muito grato a Deus porque esse jornal, ele foi... Porque eu precisava introduzir o jornalismo na rádio. E naquela época, eu tive a inspiração na época de montar a estrutura do jornal. O Grande Jornal Falado tinha a participação do Alexandre Garcia, direto de Brasília. Sim. Todos os dias. Tinha o café com o presidente. Isso aí era uma... Porque tinha bom conteúdo jornalístico. Correto. Por aí você vê que nós não fazíamos diferenciação se é de PT, se é de PSDB, nada. Todos falavam, todos tinham oportunidade de falar. Foi um programa extremamente democrático. Eu não sei. E quando se faz rádio dessa maneira, o povo responde com audiência. Isso aí é só fazer, como diz o meu amigo Luiz Carlos Montanari, é só fazer rádio. Só fazer rádio. Eu não sei se você se recorda, mas eu fui o primeiro entrevistado do programa. Eu era presidente na época do Lions. E a gente abriu espaço para todas as entidades, né? As vésperas de uma visita do governador do distrito do Lions. E o Luiz Otávio, gentilmente, eu quero que você venha aqui e vamos iniciar vamos trazer os clubes de serviço também para estar noticiando os trabalhos que são realizados, as reuniões, né, os propósitos. E aquilo foi assim, para mim foi um motivo de muito orgulho, mas independente disso, você está correndo da minha pergunta. Qual foi aquela notícia bombástica, aquela que... Inesquecível, aquela que realmente... Aquela que te deixou sem dormir à noite. Teve um acidente uma vez, que nós havíamos noticiado, houve um acidente aqui com um ônibus, e eu me lembro que eu fui fazer uma cobertura, porque tinha muita gente machucada no hospital, e eu fui fazer um flash ao vivo para a rádio. Olha a importância do rádio, o mediatismo do rádio. E porque se o ouvinte souber que aquela rádio a qualquer momento pode dar uma notícia da cidade, vai prender o ouvinte a ficar ouvindo a rádio. E ali eu me impactei muito com crianças chorando, enfim. E no dia do jornal, nós fomos noticiar, porque nós líamos a matéria em 3. É como se fosse o jornal da Jovem Pan. Na verdade, eu vou falar uma particularidade aqui. O Grande Jornal Falado foi idealizado, inspirado no jornal da Jovem Pan e no jornal da Itatiaia de Belo Horizonte. A Rádio Itatiaia, para mim, hoje, é a melhor rádio do Brasil. A nossa mineira Rádio Itatiaia. E ali nós inspiramos no jornal da Itatiaia e no noticiário do jornal da Jovem Pan, com o ingrediente da notícia local. E deu certo. E no outro dia de manhã, a gente entrava 7 horas em ponto mesmo. A gente iniciava assim, entrava com a vinheta, né? O Grande Jornal Falado. Taranã, entrava a trilha. Aí entrava o sinalzinho da hora e eu geralmente entrava com o jornal. Geralmente 7h01, geralmente, que entrava o jornal. Então eu falava assim, 7 horas, 1 minuto. Muito bom dia. Está entrando no ar o Grande Jornal Falado, uma produção do Departamento de Rádio Jornalismo da Rádio 104 FM.
A apresentação: Emanuel Azevedo, Luiz Otávio Meneghitti e Andréia Raiol. Vamos aos destaques desta edição. Aí subiu o BG e a Andréia falava no destaque dela, o Otávio falava o meu. Não é? A gente lia o destaque e geralmente tinha uma entrevista ao vivo no programa, de gente local da cidade. E a gente depois entrava a previsão do tempo, entrava um sinalzinho. Aí estava no noticiário, tudo, e aí vai. Aí vai o cuidado de vocês. O grande jornal falado é lembrado até hoje. O cuidado de vocês com o grande jornal falado era tão grande que eu me recordo que vocês bolavam programas de acordo com as datas comemorativas. Sim, a gente faz. Na verdade, e eu tenho uma lembrança, Emanuel, de um programa que vocês fizeram com professores, que vocês juntaram, foi no dia do professor, vocês juntaram professores antigos, professores novos, professores que estavam começando a carreira, e aquele programa foi tão bacana, eu até me recordo quem estava no programa. A professora antiga ali era Marli Nogueira. Me lembro, claro. Né? Está entre nós, infelizmente. Está entre nós, e cheia de vida. Graças a Deus. E assim, vocês tinham muito disso. Vocês traziam coisas do cotidiano, gente da cidade, e vocês trabalhavam a notícia das comemorações que estavam acontecendo. Isso era muito bacana. E na verdade, o grande jornal falado era um jornal feito realmente a 6 mãos. Porque foi uma parceria que nós fizemos com o Jornal Leopoldinense na época. E o Luiz Otávio realmente foi um grande parceiro, é um camarada que ama o rádio também, né? E a Andréia veio para somar, né, que foi um grande talento, né, que nós, felizmente, né, que eu sempre falo que o rádio está escasso de talentos. E eu vejo isso aqui, uma incubadora, esse projeto aqui, é uma incubadora de profissionais. É uma incubadora de profissionais. E realmente, nós éramos assim, muito entrosados. De olhar para o outro, eu sabia o que era. Então a Andréia dava opinião, a gente acatava, a gente fazia, o Luiz Otávio falava, eu falava. E era uma coisa assim, um entrosamento maravilhoso. Maravilhoso. Foi realmente um dos grandes momentos do rádio leopoldinense, que foi realmente o grande jornal falado. Isso é indiscutível. Até hoje é comentado. Até hoje é comentado. E tem um detalhe que eu não falei aqui do meu passado lá. Né? Eu, criança, eu narrava o futebol na rua, jogando bola com os meninos. Eu subia no muro e menino peladeiro. A gente jogava descalço no paralelepípedo, isso que arrebentava a cabeça do dedo todo. E o meu time, geralmente, quando ficava de fora, eu ficava narrando os meninos jogar bola. Narrando, imitando o Valdir Amaral. Você não jogava e nem era gandula. Não, eu jogava, mas quando estava fora, eu narrava futebol. Eu narrava o futebol da rua. 30 anos de carreira. 30 anos. Os reconhecimentos... Não parece que tem 47. Não parece. Mas eu tenho 47, viu? 17, 30, 47. Eu só quero saber o segredo dos seus cabelos. Que não pinto não, viu, irmão? Não pinto não, pinto não. Tá. Pinto não. Quantos reconhecimentos oficiais você já teve desses 30 anos como radialista? Quais os mais importantes? Eu não ligo muito para isso não. Não ligo para isso não. Tem alguns reconhecimentos, já tive reconhecimento do Jornal Tribuna do Povo, né, com prêmio imprensa, mérito, reconhecimento. Mas da Câmara Municipal nunca recebi, muito embora tenha sido parlamentar lá, vereador lá, mas eu não recebi nenhuma homenagem assim oficial, assim, em termos. Mas também não precisa também, não. Eu acho que a homenagem é nos olhos dos seus ouvintes. Não tenha dúvida. O maior reconhecimento é o seu programa ser um dos mais ouvidos. O programa da Alegria hoje é realmente um... Eu me emociono quando eu falo dele, sabe? Porque estou me emocionando aqui. Eu sou chorão. Eu tenho vergonha de falar não, gente. Eu tenho esses 30 anos de rádio, sabe? Muita história para contar, muita coisa boa que o rádio me proporcionou, sabe? E o programa da Alegria é uma alegria para mim fazer. Eu me
sabe, ali eu recebo carinho do ouvinte, eu choro junto com o ouvinte, eu começo a rir com o ouvinte, faço o ouvinte chorar, eu brinco assim com o ouvinte, fazer, você está rindo, né, minha querida? É isso, né? Esse é o maior reconhecimento, né? Esse é o maior reconhecimento. É o reconhecimento que desculpa, gente, eu trouxe isso aqui porque eu sabia que ia acontecer isso. A maior alegria para mim é quando o ouvinte chega perto de mim e fala assim, como eu gosto de ouvir você. Isso é o maior prêmio. Queridos, tem pessoa que não sai de casa domingo para ouvir meu programa de rádio. Eu acredito. Tem pessoas que, através de uma palavra que eu dei no rádio, né, eu fiz esse programa já com a minha esposa, né, que é a pastora Alessandra, depois que nasceu meu filho, né, ela teve impossibilitada de fazer o programa, e veio a pastora Fátima Fortes. Hoje é um programa evangelístico, né, e o meu programa não fala de religião, por isso que tem essa audiência absurda que tem, absurda no bom sentido, né? O programa é querido pelas pessoas. Como é querido pelas pessoas o programa. E realmente isso é realmente a maior das homenagens. O carinho do ouvinte. É o maior patrimônio do programa. É o maior patrimônio, porque eu estou ficando até de costa para o Rodrigo aqui. Não. Mas é realmente uma coisa muito linda, né? E eu quero dizer a vocês que eu sou muito grato a Deus, porque a gente tem procurado ajudar as pessoas. O rádio tem esse papel importante de ajudar as pessoas. Tem muitas vezes pessoas que estavam decididas, eu vou falar isso aqui, já falei isso no meu programa, mas eu vou falar aqui, muita gente não sabe. Tem pessoas que estavam decididas a suicidar-se. Depois que ouviu o programa da alegria, a pessoa já estava com a corda, a pessoa desistiu, não por mim, mas pela palavra que liberta o homem, que nós falamos nesse programa, que é o Evangelho. Então, é essa missão que Deus tem me dado. É essa missão aqui que Deus tem me colocado. Se Deus me deu a vocação para a comunicação, esse dom de ter idade, é porque Ele tem algum propósito nisso. E tem algum sonho que o Emanuel ainda não realizou na rádio? Vou dizer no rádio, né? No rádio. Porque na Rádio Leopoldina eu cheguei no topo, né? Eu cheguei a ser diretor-geral da emissora, né? Honra. E tive a oportunidade de ajudar o rádio. Na época que eu dirigia a rádio, eu larguei até um pouco da minha vida profissional como advogado para cuidar daquela casa. Eu tenho um grande amor por aquela rádio. Mas o sonho de rádio hoje, eu confesso a vocês que eu tenho sonho, sim. Eu sei que muitos podem me chamar de louco, mas eu tenho vivenciado a audiência desse programa em todo o Brasil. Sabia? Em todo o Brasil. Eu não sei se vai ser através da Rádio Cidade. Está vindo umas coisas novas lá. Eu quero até parabenizar o Narley por isso. Quando acontece a coisa boa na rádio, vocês querem saber como é que eu fico feliz com aquilo. Porque eu gosto daquilo lá. Eu não sei aonde que Deus vai me levar. Mas eu sinto que eu ainda vou fazer um programa de rádio em rede nacional. Tomara. Eu sinto isso, que isso vai acontecer um dia. Porque eu sinto isso grandemente dentro de mim. Eu já conquistei a zona da Mata Mineira, estado do Rio, onde nós chegamos. Sou muito ouvido no estado do Rio de Janeiro. São mais de 70 localidades que hoje é uma potência. A Rádio Cidade hoje é uma potência radiofônica. E
aonde que eu vou, eu tive recreio sábado, você vê o carinho com que eu fui recebido. As pessoas virando assim, olha, eu te ouço todos, como eu gosto do seu programa. Então, eu confesso a vocês que eu tenho sonhos. Aliás, o sonho, quem não sonha não vive. Não é verdade? E eu ouço muito rádio. Eu não ligo muito para televisão, não. Não ligo muito para televisão. Muito embora ela vá fazer parte um dia da minha vida. Mas eu quero chegar um dia numa rádio de projeção nacional. Esse é o Manuel, nós temos hoje uma rádio web, tá? Que hoje é muito comum, mas também foi um sonho em 2007 do então o gestor Emanuel Azevedo na Rádio Cidade. Ali foi, nós lançamos o site. Lançar oficialmente. E você que criou o layout todo o site. Lançar de primeira mão, a primeira rádio online, para o Brasil e para o mundo. Ali foi um trabalho pioneiro. E eu me recordo que foi uma festa bonita lá na Associação Comercial. Então foi montado um telão, onde foi projetado o site lá, e tinha um botão que ali o Manuel Azevedo humildemente convidou os amigos dele de imprensa, todos para participar, que fizesse ali simbolicamente o play o clique para que se fosse transmitido a programação para o mundo inteiro, então, de uma rádio de Leopoldina. Você se recorda qual foi a primeira música que foi ao ar? Eu não recordava não, mas você falou agora há pouco em off comigo, foi Serginho do Rock, né? Serginho do Rock, Mineira Gostosa. Mineira Gostosa. Quer ver como é que enaltecimento da cidade de Leopoldina, né? Exatamente. Nós temos tudo documentado e hoje a Rádio Equipe, né? 10 anos depois, né? Hoje se tornou possível também um sonho do Rodrigo, né? Que hoje ele está se tomando essa proporção. Esse programa ele tem como objetivo contar a história do rádio e é contada por vocês que fazem rádio. Nós somos aqui meros espectadores, né? Nós somos fãs de todos que por aqui vão passar, eu tenho certeza disso. Olha, é uma pena que o programa tem horário. E eu tenho muitas histórias engraçadas, muitas histórias realmente é muito tempo, né? São 30 anos de rádio, né? São muitas histórias nesses anos todos. E eu vejo um projeto como esse aqui, uma incubadora de talentos. Isso aqui é um projeto incubador de talentos. O rádio precisa de talentos. O rádio precisa de talentos. Aqui, o Colégio Equipe hoje, embora que não seja um curso, aqui nós temos ensino médio. Hoje a gente infantil, desde educação maternal, infantil, desde 2 anos de idade até curso técnico. Curso técnico. Profissionalizante. E por que não dizer amanhã a faculdade Equipe? Por que não? Sonhe, professor Rodrigo. Sim. Vamos sonhar. Isso aqui virá um centro acadêmico. Não é? Que vai patrocinar o seu programa nacional. Não é? Já pensou? Vamos sonhar, vamos sonhar. É preciso sonhar. É preciso sonhar. Não é? Então, e quem sabe aqui vai surgir aqui, a partir desse projeto aqui, uma faculdade de comunicação social e jornalismo. Não é verdade? Manuel, eu acho eu, por exemplo, não fiz por falta de oportunidade, porque eu segui a carreira jurídica, eu fui fazer direito. Mas eu tenho muita vontade de fazer um curso de jornalismo. Ainda há tempo, meu amigo. A prática, eu acho que já tem um pouquinho, né, irmão? Nós estamos com um jornalista aqui do lado. Aí, ó. E dos bons, né? E dos bons. Já viu esse cara fazendo programa já de televisão na época? Ele faz o Rodrigo Rodrigues Show. Vamos fazer um programa desse, não? Manuel, ouse sonhar. Ouse sonhar. Ouse sonhar. Ô, Manuel, estamos chegando aí já ao final. Ouse sonhar do tabernáculo lá, ó. Então. Estamos chegando ao final, cara. Temos ainda uma última pergunta aqui.
e o Rodrigo vai fazer, mas desde já quero dizer para você, cara, que é um orgulho muito grande. Eu falei pro Rodrigo que o primeiro programa não podia ser diferente, tinha que ser nosso amigo, a pessoa que a gente tem como referência. É o mito. É o mito. É o mito. Nosso grande amigo Luiz Carlos Montenari. Vou te contar o caso do Montenari, então, aqui, quando eu comecei no rádio. Eu vou morrer de rir. Uma das histórias, tem muitas histórias, né? Em 1989, nós terminamos uma partida do Ribeirão Junqueira. E eu empolgadíssimo com o rádio. E era um domingo de exposição. E acabou a transmissão, o jogo terminava por volta de 5 e pouca da tarde, 3h15 começava a partida. Você é repórter de campo. Repórter de campo. E eu fui entusiasmado, eu fui lá para a rádio. E o Montenari já estava no ar com Domingo Alegre. Domingo Alegre. Tinha uma vinheta muito bonita na voz do Eloy de Carla, sumiram com a vinheta da... Luiz Carlos Montenari produz e apresenta Domingo Alegre. Música, informação, participação, um mundo de atração para você. Era essa vinheta, linda vinheta, gravada pelo Eloy de Carla nos estúdios da Rádio Globo, e quem arrumou isso para ele na época foi o Tutuca. E eu cheguei lá, né? Aí eu fiquei vendo o Montenari no meu programa. Eu tinha 17 anos. Mas eu estava já ali como diz o outro, um ratinho de rádio, né? Aí teve um determinado momento, o Montenari estava me incomodando assim. Falou, Montenari, estamos aqui com o Manel Azevedo, voltou da transmissão e tal, aquele negócio todo. Manel, eu vou fazer uma pergunta para você, exposição aí, Manel. Você não tem namorada, não, Manel? No ar isso, né? Você não tem, tipo assim, vai namorar, mano. Você não tem namorada, não, Manel? Essas tiradas dele fantástico, né? Isso foi verdade, né? Você não tem namorada, não, Manel? O Montenari lembra disso até hoje. Ele fez uma excelente entrevista conosco. Manel, nós estamos chegando, como o Cristiano falou, mas que pena, mais um programa. Mas antes da gente finalizar, eu sei que nós temos hoje muitos radialistas bacanas aí, atuantes. Quem para você, hoje, você considera uma revelação do rádio em Leopoldina? Do rádio em Leopoldina, turma nova? Revelação, isso. Ed Montano. Menino bom. Tá de manhã na rádio, na nossa rádio. Uma audiência extraordinária. Eu estou dizendo isso não é porque ele reconhece que eu pude ensinar alguma coisa para ele um dia. Não estou dizendo não é por causa disso não, porque ele realmente é um talento. Ele é talento. E eu espero que a gente possa, porque um dia eu vou passar. Eu tenho 30 anos de rádio, pode contar no dedo quem viu depois de mim aí. O Ed é realmente um dos talentos do rádio. Shalom começou comigo. Ed começou comigo. Shalom também é um fenômeno hoje na radioatividade. Começou comigo. Shalom, eu fazia programa cedo na rádio. Teve um dia que eu não pude fazer programa. Eu falei, você pode tocar música e falar a hora certa. E ali começou. Fazer programa comigo, fui dando abertura para ele, depois foi embora com o talento dele mesmo. Mas que eu pude dar a mão, ajudar, enfim. Eu gosto de ver gente nova começando. E o Ed, para mim, é Edemir, né? O Ed Montano é, para mim, hoje, a maior revelação do rádio Leopoldinense no momento. Espero que venha gente nova, hein? É um menino bom. O Ed, ele já fez... Nós fizemos durante quase 4 anos o nosso rádio equipe lá na Rádio Cidade. Sim. O Ed já conduziu a mesa pra gente em alguns programas. É um menino 10. E aproveitando até, eu queria que você levasse o meu abraço e o meu apreço ao Narley, porque conduz a Rádio Cidade muito bem e nos recebeu muito bem lá durante o tempo que nós estávamos na Rádio Cidade. E eu acho que eu devo esse agradecimento público a ele aqui, né? Então eu queria que você levasse o meu abraço para ele. Levaremos. Com relação
ao Ed, realmente ele e o Shalom são duas grandes revelações. O Shalom já está um veterano também, né? Shalom já está ali no meio de campo para cá um pouquinho. Ele já não é menino, não. Não é menino. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um programa. Eu quero deixar o microfone aberto para você fazer suas considerações finais, agradecer, chorar, o que você quiser fazer, o microfone é seu. Eu sou um chorão, né? Lá no programa de rádio também eu choro. Não tem vergonha de dizer isso, não. Sabe por quê? Quando eu dou gargalhada lá, o povo dá gargalhada comigo. Quando eu choro, o povo chora comigo também. E isso, eu sou o que eu sou, falo, eu faço aquele programa com todo amor e carinho, porque todos sabem que eu tenho uma vida profissional muito intensa, né? Uma loucura, trabalhando, brincando 12 horas por dia. Mas eu tenho prazer de fazer rádio e levar hoje, graças a Deus, a boa notícia que é o Evangelho a tantas pessoas que estão precisando de uma palavra amiga, estão precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, de coragem, né? Eu vejo esse projeto aqui um dos mais obsareiros dos últimos tempos de Leopoldina. Parabéns, professor Rodrigo. Porque eu tenho certeza que aqui, além de ser um projeto que realmente vai fomentar a criação de novos talentos, vai fazer muitos dos seus alunos ousar a sonhar. Por que amanhã depois não pode ter aqui, gente que passou aqui, fazer um jornalismo, sonhar e sentar na banca do Jornal Nacional? Por que não? Por que não? Então eu acho isso fantástico. Eu acho que essa ideia aqui é uma ideia maravilhosa. Eu acho que nós precisamos trabalhar mais para fazer tudo isso cada vez melhor e contribuir para isso. Dizer que o rádio, e aqui o rádio na veia, né? O rádio eu acho que está no meu DNA. O rádio está no meu DNA. Porque eu acho que eu já nasci já com uma tendência na minha mão, assim, de pegar o microfone. Verdade. Né? E quem quer fazer rádio tem que ouvir rádio. Ouça rádio. Vocês acham que eu tenho 30 anos de rádio que eu não ouço rádio? Eu ouço tudo. Eu ouço a nossa, eu ouço a Rádio Jornal, eu ouço a Rádio Tatiaia, eu ouço a Rádio CBN, eu ouço a Rádio Globo. Acabaram com a Rádio Globo, né? A nossa escola acabaram com a nossa escola. Eu gosto muito da Rádio Tupi. Né? A Rádio Tupi, para mim, em termos de comunicação, ser comunicador de rádio, o maior deles para mim chama-se Antônio Carlos. Vocês me perguntaram, mas eu quero acrescentar isso aqui. É realmente um gigante comunicador de rádio. Né? Eu não sei o que vai acontecer. Né? Eu acho que o rádio Leopoldina precisa ficar antenado com as coisas. Eu vejo que vai vir uma programação nova agora na Rádio Cidade. Espero que seja realmente a programação boa. Pelo que eu estou vendo, já me falaram, vai ser muito boa, investimentos em equipamentos, enfim. E eu acho isso fantástico, né? Porque quando eu gosto tanto de rádio que eu estudo tudo de equipamento de rádio. Tudo. Quando eu fui na Super Rádio Tupi, na minha época de co-diretor da rádio, eu fiz uma parceria muito boa com a Rádio Tupi. E eu participei lá do programa Fernando Sérgio, no Super Madrugada Tupi. E quando eu cheguei na Rádio Tupi, vi aquela quantidade de equipamento, eu baixei debaixo da mesa, o Fernando Sérgio começou a rir. Mas eu fui ver que processador de áudio eles tinham, eu vi que equipamento tinha, qual microfone que eles estavam usando, o nível de saída, de entrada na mesa do microfone. Precisa disso tudo. Qual a placa de áudio que usa.
Então, o rádio, a gente vive isso. Vive isso. Eu quero, para encerrar, né, porque senão passa o tempo aqui e nós vamos cansar quem está até nos dando a honra e o prestígio da audiência. Né? Lembrando também aos ouvintes que o programa estará disponível na Equipe TV, no canal da Equipe TV, no YouTube. E eu vou divulgar isso, inclusive, no meu programa, né? Porque eu sei que tem muita gente que me acompanha e às vezes no programa não dá para contar essa história, né? Não dá para contar a história. A história, por exemplo, de apagar a fita da minha mãe, de gravar as coisas, entendeu? Então, isso aí, o que é isso? É manifestação latente. Sim. Da vocação. Da vocação. E eu quero parabenizar mais uma vez o Colégio de Equipe, dizer que aqui esse projeto é uma incubadora de talentos. Isso vai desenvolver os alunos a questão de não ficar inibidos, isso vai a comunicação verbal, né? A linguística verbal, e você pode ter quem fala bem, escreve bem. E é impressionante, Emanuel, que a gente traz alunos aqui, crianças, né? 11 anos, 12 anos, 13 anos. Isso é fantástico. Isso é fantástico. E muitas vezes são tímidos. E na frente, chega aqui desenvolve de uma tal maneira que a gente fica impressionado. É isso aí. Então eu quero agradecer a deferência, eu estou honrado, eu estou me sentindo homenageado, né, pelo Colégio Equipe, e ver que realmente valeu a pena. Valeu os 30 anos de rádio. Valeu porque eu sonhava um dia ir para o Maracanã, transmitir uma partida e fui. Eu sonhei um dia ser repórter esportivo e fui. Eu sonhei um dia ser comunicador e sou comunicador. Então eu agradeço muito a Deus, porque tudo aquilo que eu vim sonhando nesses anos todos, Deus tem possibilitado eu realizar. Muito ainda eu sei que eu posso fazer. E o amor ao rádio jamais vai acabar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, um abraço a todos. E esse programa está na www.radioequipeleopoldina.com. Um grande abraço a todos e uma boa semana. Rádio na Veia. Rádio Equipe. Aqui seu sonho se torna realidade. Sua festa aqui. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Você sonha, nós realizamos. Rua 27 de Abril, 177. Contato Zap 999386545. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Decorações com balões e balões com gás hélio é na Festa e Companhia. Aluguéis de móveis provençais, artigos para festas em geral, aluguéis de mesas, cadeiras, toalhas, parcelamos sua festa. Festa e Companhia, Rua Presidente Carlos Luz 423, fone 3441-6365. Aluguéis de cortina de LED é na Festa e Companhia. Tambores, móveis rústicos, Festa e Companhia. Faça sua festa com mais alegria. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês? E aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? I'm speaking. Uhul! I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim.
Digão. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Rádio na Veia. Rádio Equipe.